Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula de estrutura de concreto armado 1, aula V03. O diferencial da aula de hoje em relação às duas aulas anteriores é que hoje eu vou explicar como a gente faz para encontrar o diâmetro e a quantidade das barras de costelas, ou armadura de pele. O enunciado pede para determinar as armaduras longitudinais para uma viga retangular de 25 por 60, classe de agressividade ambiental 2, com estribos de 6,3 mm de diâmetro. Outros dados aqui é o concreto é um C30 MPa, o aço é o CA50 e o momento MK é igual a 220 kN. Vamos começar convertendo essas unidades aqui. Vamos passar o MPa para centímetro. Ele vai ficar igual, dividindo por 10, vai ficar igual a 3 kN por centímetro quadrado. E depois a outra é o nosso momento. Vamos pegar o nosso momento que é igual a 220 kN, vamos converter para centímetro, vamos multiplicar por 100. Vai ficar igual a 22.000 kN/cm. Vamos pegar a nossa tabela 12.1 da norma. Vamos fazer as ponderações necessárias aí. Para o concreto, vamos majorar o concreto em 1.4. Então vamos lá, vai ser o nosso FCD igual a FCK, que divide pelo coeficiente de ponderação do concreto de 1.4, vai ficar um FCD de 2,14 kN por centímetro quadrado. Vamos pegar o nosso aço agora, vai ser o nosso FYD, que é igual a FYK, dividido pelo coeficiente de ponderação do aço, que é 1.15. Então o nosso FYD vai ser igual a 43,47 kN por centímetro quadrado. E vamos pegar agora o nosso momento. Então vai ser o nosso momento de cálculo, vai ser igual ao MK, que multiplica o coeficiente de ponderação das ações, que na maioria das vezes é 1.4. Então nós vamos ficar com o momento de cálculo MD de 30.800 kN/cm. Vamos limpar a nossa tela, vamos pegar esse valor de FCD, FYD e MD e esses valores aqui do enunciado, nosso BW, a nossa altura. Vamos organizar aqui tudo direitinho no próximo slide. Tá aqui. Vamos falar na nossa classe de agressividade ambiental 2. Vamos trazer a tabela aqui 6.1. Ele fala que a nossa classe de agressividade ambiental é a 2. Então é o que? Uma classe 2 aqui é uma agressividade moderada. Classificação geral aqui é uma área urbana. Vamos eliminar essa e trazer a nossa tabela 7.2. A 7.2 é a correspondência entre classe de agressividade ambiental e o cobrimento nominal. Então o nosso tipo de estrutura é o concreto armado. O nosso elemento aqui é uma viga, né? Viga ou pilar. E a classe de agressividade ambiental 2, fazendo esse cruzamento aqui, nós vamos encontrar um cobrimento de 30 milímetros. A norma traz para a gente milímetro, mas nós vamos converter isso aqui para centímetro. Então vamos dividir por 10, vamos colocar aqui. Então a gente vai ter um cobrimento de 3 centímetros. Agora que determinamos nosso cobrimento, então vamos determinar o nosso D. Nosso D, então, eu vou trazer uma imagem aqui, O nosso D é esse valor que nós precisamos saber. Aqui temos a altura da viga, que é 60 centímetros, o nosso D e o nosso D'. Então, o nosso D vai ser o H menos o D'. Mas o que é o D'? Então, vamos lá. O D é o H menos D'. O D' é o nosso cobrimento nominal aqui, que é de 3 centímetros. Depois, mais uma bitola do estribo. Nosso estribo, ele falou no começo do enunciado que era um estribo de 6,3. Até o eixo da armadura longitudinal inferior. A armadura longitudinal inferior, nós ainda não sabemos, é o que nós vamos calcular. Eu vou estimar aqui um diâmetro de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros. Então, eu vou somar mais 1 centímetro para chegar até o eixo. Nós vamos ficar aqui com o D de 60 menos 3 do cobrimento, mais 6,63 do estribo e mais ou menos aqui 1 centímetro que nós estimamos. Então vai ser um D igual a 55 centímetros. Vamos colocar esse valor aqui. De posse de todos esses valores aqui, agora nós temos informações suficientes para fazer o nosso cálculo. Vamos utilizar a nossa fórmula número 1. Nossa fórmula número 1
é o nosso MD aí, que é igual a 0,68, que multiplica BW, beta-x, FCD, e multiplica D menos 0,4, que multiplica beta-x. Fazendo as substituições aqui, ó, temos todos esses valores. O nosso beta-x, a nossa linha neutra, é o que nós vamos descobrir na fórmula número 1. Fazendo toda essa multiplicação, chegamos em 36,38 beta-x. Aqui temos que fazer uma distributiva, então 36,38 multiplica 55, achamos 2.000 aqui, 9. 36,38 se multiplica 0,4, chegou em 14,55. Organizando essa equação aqui e igualando a zero, chegamos numa equação de segundo grau. Eu tenho por costume dividir tudo pelo primeiro fator aqui, ó, 14,55, só para facilitar a minha conta, tá? E vou utilizar essa aqui para a equação de segundo grau. Então vamos separar o nosso valor aqui A, B e C. Isso aí é quinta série, né, pessoal? Todo mundo sabe fazer. Só um detalhe aqui. Quando você passa esses valores aqui para o outro lado da igualdade, presta atenção que o sinal altera, o sinal muda. O 2.000 que era positivo passa a ser negativo, o menos 14 que era negativo virou positivo. Prestem atenção, aqui é onde muitas pessoas erram, tá ok? Então vamos lá. ABC, vamos utilizar a nossa fórmula de Bhaskara, substituindo todos os valores que nós temos de A, B e C. Vamos ter agora 2 beta-x. Vamos ter um beta-x1. Primeiro beta-x é igual a 119,8. Esse aqui não serve para gente. Ele está fora da nossa viga. Por quê? Porque a nossa viga tem um H de 60 centímetros. Ele é igual a 119,8. Ele está fora da nossa viga. Vamos ver o nosso beta-x2. Beta-x2 é igual a 17,6 centímetros. Esse aqui está ok. Esse está dentro da nossa viga. Agora o que nós temos que fazer? Vamos fazer a verificação em que domínio que está a nossa linha neutra. Vamos trazer o beta-x para cá, 17,6, e vamos fazer a verificação no domínio 2. Para o domínio 2, temos que beta-x23 é igual a 0,259, que multiplica D. Substituindo esses valores, o nosso D é 55, chegamos num beta-x23 de 14,2. O que significa isso aqui, pessoal? Esse aqui é o limite da linha neutra no domínio 2. Como o nosso beta-x é um valor de 17,6, um valor maior, então não está no domínio 2. Ele está abaixo, provavelmente no domínio 3. Vamos fazer a verificação para ver se ele está dentro do domínio 3. O nosso domínio 3 é o beta-x34, que é igual a 0,628, que multiplica a D. O nosso D é 55, nosso beta-x34 é igual a 34,5. O que significa isso? Esse valor é o limite da linha neutra no domínio 3. Então, o nosso beta-x está dentro do domínio 3. Vou trazer o gráfico aqui, vou mostrar para você representar o que nós acabamos de ver aí, ó. Tá vendo? Ó? Nossa altura da viga é de 60, o D de 55. Essa área aqui é o nosso domínio 2. Esse aqui é o limite da linha neutra no domínio 2, que é de 14,2. Essa linha, esse cinza aqui, ó, essa área de cinza é o nosso domínio 3. Aqui é o limite do domínio 3, que é igual a 34,5. E a nossa linha neutra está aqui, ó, está dentro do domínio 3, a 17,6 da face superior da viga. A norma pede para que a gente nunca trabalhe no limite do domínio 3. A favor da segurança, a gente tem que trabalhar sempre um pouco acima. E estamos um pouco acima. Vamos ver se corresponde o que diz a norma, se está dentro da norma. Então aqui, para verificação da norma, a norma fala o seguinte, para a gente fazer essa verificação, beta-x dividido por D tem que ser menor ou igual a 0,45. Substituindo esses valores, o nosso beta-x é de 17,6 e o nosso D é de 55. Então a gente vai ter um valor fácil, isso aí na calculadora de vocês, vai chegar no valor de 0,32, que é menor que 0,45. Então está ok. Podemos utilizar isso aqui e dar sequência para os nossos cálculos. Vamos utilizar a nossa fórmula número 2 e encontrar a área de armadura
longitudinal inferior. Para o cálculo da nossa armadura AS, vamos utilizar a fórmula número 2. Nosso AS é igual a MD, que divide FYD, que multiplica D, menos 0,4, que multiplica beta-x. Substituindo todos os valores que nós temos, vamos encontrar aí um AS de 14,8 cm². Essa aqui é a área de aço que a gente precisa de armadura longitudinal inferior na nossa viga. Vamos pegar a tabela 17.3 da norma e fazer a verificação de taxa de armadura mínima. A nossa peça aqui, ó, a forma da seção é uma forma retangular. O nosso concreto ele tem um FCK de 30. Então, se você cruzar aqui, ó, a forma com o FCK, a gente vai encontrar um valor aqui de 0,173. Isso aqui é a taxa mínima que a gente precisa na seção da nossa viga. A fórmula está aqui, ó. A taxa, você pega a taxa e divide pela área de concreto. Vamos fazer isso aí no próximo slide. Então está aqui a taxa dividido pela área do concreto, isso em porcentagem, ó, 0,173, que multiplica a área do nosso transversal do nosso concreto lá, da viga. O BW, que é 25, que multiplica 60, que é a altura. Então a taxa mínima aqui, ó, deu 2,59 cm². É menor que os nossos 14,8 que nós encontramos. Então nós vamos utilizar o nosso 14,8. Vamos pegar a nossa tabela de área de aço e verificar lá para 14,8 aqui, para essa área de aço, qual é a quantidade e o diâmetro de barras que a gente pode utilizar. Olha aqui. Essa tabela eu puxei da internet, vocês podem pegar uma tabela lá igual a essa ou parecida. Aqui do lado esquerdo aqui o diâmetro comercial das barras, peso, e aqui de 1 a 10. Como exemplo aí, uma bitola FID 10, a área de aço de uma barra é igual a 0,8, 2 barras 1,6, 3 barras 2,4 e assim sucessivamente para as demais barras. A gente precisa de uma área de 14,8. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Se a gente pegasse 2 barras e descesse aqui, ó, 14,8 aqui, a gente chegaria aqui, ó, em 16 cm². A gente poderia utilizar 2 barras FID 32. Mas eu acho barra 32, pessoal, uma barra não muito assim comercial, é difícil às vezes até encontrar esse tipo de bitola aqui, ainda mais se for uma obra pequena, tá? Vamos diminuir isso aqui, vamos ver, 14,8, a gente pode utilizar 3 barras aqui, ó, 3 barras FID 25, eu acho que fica o ideal. A largura da nossa viga BW é 25, fica legal, eu acho que fica legal. Vamos adotar então isso aqui, ó, 3 FID 25. Adotado então aqui 3 FID 25 de armadura longitudinal inferior ou positiva. Agora vamos determinar a nossa armadura de pele. A armadura de pele ou costela, a norma diz o seguinte: é aquela colocada na lateral das vigas e é utilizada para prevenir a fissuração. A norma brasileira 6118, item 173523, estabelece que a armadura de pele seja utilizada em vigas com altura maiores que 60 centímetros. Ele fala aqui em maiores que 60 centímetros. Só que é de praxe, pessoal, a gente utilizar a partir de 60, tá? Inclusive 60 centímetros. A armadura mínima de pele deve ser de 10% da área de concreto da seção transversal em cada face da viga. As barras de aço devem ser de 50 ou 60 e o espaçamento E entre as barras não deve ser maiores que 20 centímetros. Ó, atentem a isso aqui, ó. Não pode ultrapassar 20 centímetros. O cálculo da armadura de pele então fica da seguinte forma: ele fala que é 10% da área da seção transversal da nossa viga. Então a armadura de pele é 10% BW, que é a nossa largura, que multiplica a altura. Então, substituindo os valores, vamos chegar numa armadura de pele de 1,5 cm². Isso aqui é por face. Vamos para a nossa tabela de área de aço e vamos verificar aqui. Se a gente fosse utilizar, por exemplo, 2 barras,
chegaríamos aqui ó, 1,6, 2 barras FID 10. Mas eu acho que não é legal. Vamos ver aqui 3 barras, ó, temos aqui ó, 1,5. Podemos utilizar isso aqui, 3 barras FID 8. Vamos adotar isso aqui. Então, voltando aqui para a nossa tela, foi adotado então 3 FID 8. Para finalizar a nossa videoaula, vamos falar do posicionamento das barras. Não vou me aprofundar muito nisso aqui, porque nós já vimos isso aqui nas duas aulas anteriores. Mas vamos lá, na direção horizontal, o mínimo pode ser 20 milímetros, ou o diâmetro da barra do feixe ou da luva. No nosso caso, o diâmetro da nossa barra, nós determinamos que era FID 25 milímetros. Então prevalece o maior valor. Essa é a distância mínima entre faces de barras longitudinal. Ou 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo. Agregado é a nossa brita, tá? Então vamos lá, vamos imaginar que seja uma brita de 25 milímetros. Então vamos lá, 1,2 que multiplica o diâmetro da brita de 25 milímetros é igual a 30 milímetros. Então isso aqui é a distância aqui, ó, mínima entre a face das nossas barras longitudinais. Isso aqui é o que nós vamos usar, 3 centímetros. Vamos ver como fica isso na nossa seção. Então, o posicionamento das armaduras, trago um desenho aqui que representa a nossa viga. O BW de 25, a altura de 60, o nosso D de 55, cobrimento de 3 centímetros. O nosso AS, que nós encontramos, ó, 3 FID 25. A nossa armadura de costela está aqui, ou armadura de pele, são 3 FID 8, duas aqui porque é numa face e na outra. Tá vendo a nossa armadura de pele? Vamos determinar o nosso E e o nosso AH. Para a armadura superior, tá? O que nós vamos fazer? Como toda essa região superior da linha neutra, a partir da linha neutra para cima, toda essa região é compressão, tá? O nosso concreto resiste aos esforços. Então aqui não precisaria de armadura. Na teoria não precisaria de armadura. Essa armadura que nós colocamos aqui é uma armadura construtiva para amarrar o nosso estribo. Então eu vou determinar aqui, eu vou colocar aí, eu vou adotar 2 FID 8. Então 2 FID 8 é o adotado. Poderia usar 6.3? Pode usar também, tá ok? FID 8. Eu usei a mesma bitola aqui, ó, da armadura de costela. Então, para o nosso espaçamento da armadura aí vai ficar da seguinte forma. Espaçamento da armadura principal. A gente tem essa fórmula. Eu vou colocar toda a fórmula na tela, substituir os valores e na sequência eu explico. Acho que fica mais fácil. Então é essa aqui, ó. O nosso AH vai ser igual ao BW. Nosso BW está aqui, é 25, tá? Menos 2 vezes o cobrimento. O cobrimento é 3 centímetros. Mais 2 vezes φt, o nosso diâmetro do estribo. No começo do enunciado ele falou para a gente que era estribo de 6.3, então está aqui, ó, 0,63. Pessoal, aqui é tudo centímetro, tá? Mas o número de barras que multiplica o diâmetro da armadura longitudinal aqui, ó. Então são 3 barras, né? Vezes 2,5, que é 25 milímetros. Aqui é em milímetro, mas aqui centímetro. Que divide o número de barras menos 1. O número de barras são 3, menos 1, então é igual a 2. Fazendo toda essa conta aqui, ó, vamos chegar no valor de H de 5,12 centímetros. Esse valor aqui é o valor do nosso espaçamento, esse valor AH. Lembra que no slide anterior, quando nós vimos pela norma, o mínimo que a gente teria que usar aqui seria 3 centímetros. Então tá ok, ó, estamos com 5,12. Beleza. Vamos agora fazer a verificação, então, do E, esse Ezinho aqui. Lembra que pela norma, a norma fala que o mínimo aqui era 20 centímetros. Estão lembrados disso aí? Então vamos lá. Espaçamento da armadura de pele, então, vai ficar assim. Essa é a fórmula, vou jogar a fórmula na tela. Assim como eu fiz para o espaçamento da armadura principal aqui em cima, eu vou fazer aqui. Eu vou substituir os valores, na sequência eu explico. Então tá aí. Então o nosso Ezinho vai ser igual ao H
menos 2 vezes o cobrimento. Nós estamos fazendo nesse sentido aqui vertical agora, tá? Então, é o H, que é de 60 centímetros. Você desconta 2 vezes o cobrimento, 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Por isso que é 2 vezes o cobrimento. Mais 2 vezes o diâmetro do estribo. Então, você tem o estribo aqui e estribo aqui. Então, são 2 vezes 6,3. Mais o número de barras que multiplica o diâmetro das armaduras aí longitudinais. Então, são as barras, são essas aqui, ó. 2,5, uma barra 2,5, uma barra 0,8, que é a de cima aqui que nós determinamos, e depois mais 3 barras 0,8, 1, 2, 3, 0,8, que divide por 5 menos 1. 5 porque é 1, 2, 3, 4 e 5. Menos 1, então é igual a 4. Vai gerar para esse valor é igual a 11,7, ou seja, é menor que os 20 centímetros que a norma fala para a gente. Então, está ok, está de acordo. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula. Na aula de hoje nós aprendemos a encontrar a armadura longitudinal inferior e a armadura de costela. Nas próximas aulas, quando a gente chegar lá em cálculo de viga flexão dupla, nós vamos aprender a calcular, a encontrar essa armadura superior. Para os estribos, o estribo a gente só vai ver quando eu abrir aqui a nossa playlist de estrutura de concreto armado 2. Só nessa playlist que a gente vai aprender a encontrar aí o estribo, né, determinar o diâmetro e o espaçamento dos estribos. Porque em estrutura de concreto armado 2 a gente vai falar de cisalhamento, torção. E lá nós vamos aprender fundação também, a dimensionar fundação e pilar. Tá? Na próxima videoaula, eu vou trazer para vocês aqui uma metodologia diferente de cálculo de viga flexão. Eu vou pegar as nossas duas primeiras aulas aqui da playlist de cálculo de viga, a aula V01 e a aula V02, e vou resolver pelo método de tabelas, a tabela KC e KS. É um modo bem mais fácil de calcular. Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou mostrar essa nova maneira aí para vocês verem que a gente vai chegar no mesmo resultado. E depois na sequência nós vamos armar vigas à flexão dupla. Depois vamos armar viga T. E por último, finalizando a playlist aqui de estrutura de concreto armado 1, nós vamos fazer cálculos de laje. Tá ok? Valeu!